deixa explicar para vocês uma coisa que é interessante, que agora virou moda. Eu tenho 1,80 m, estou vestido com terno azul, feito pelo Tony Tony, terno que custou R$700, de qualidade. Não sou nem bonito nem feio, eu sou do jeito que Deus me fez. Então, a gente tem que falar assim agora, Dade, porque para as pessoas que não conseguem enxergar, saber como é que a gente está. Primeiro que eu não tenho 1,80 m, vocês percebem que eu não passo de 1,70 m aqui. Mas toda vez que eu tenho que me apresentar, eu tenho que falar que sou um pouco mais alto. Não posso falar que sou bonito ou que sou feio, tenho que dizer. Mas é isso. Eu estou muito feliz nesse final de ano. Eu queria dizer para vocês que a minha felicidade ela vem, primeiro, dos bons resultados construídos pelo time que eu coloquei em campo. Vocês percebem que, pelo resultado, todo mundo aqui foi treinado para bater pênalti. E nós não erramos nenhum pênalti. Se vocês analisarem as projeções feitas no começo do ano para o que aconteceu no final do ano, vocês vão perceber que todas as projeções foram erradas. Se vocês analisarem todas as projeções feitas no começo de janeiro de 2023, ou quando eu ganhei as eleições em 2022, vocês percebem que todas as projeções não deram certo. Porque houve alguma coisa inovadora nesse país. A primeira coisa é que nós começamos a governar antes de tomar posse. Não sei se vocês se lembram, nós fomos obrigados a participar da construção de uma PEC da transição para que a gente pudesse governar o primeiro ano de mandato, inclusive com uma parte de recurso para pagar a dívida do governo anterior que não tinha feito. Então foi um milagre você imaginar que um Congresso adverso, porque era um Congresso, sabe, eleito ainda antes das eleições, antes da minha eleição, votar uma PEC da transição. E nós conseguimos isso com a maestria dos ministros que dispuseram ainda na transição a negociar com o Congresso Nacional. Depois, eu não sei se é hábito, eu não sei se é cultura, mas sempre as projeções são muito negativistas. Ou seja, muitas vezes as pessoas que fazem análise têm o hábito de nivelar sempre as coisas por baixo. E como eu sou muito otimista, eu quero dizer para vocês que eu tenho muita sorte, porque a última vez que esse país cresceu acima de 3% foi quando eu deixei a presidência em 2010. De lá para cá, só voltou a crescer acima de 3% quando eu voltei a ser presidente da República. Isso porque um presidente da República, ele não tem que entender de economia, ele tem que entender de montar um time para poder ganhar o jogo. E nós montamos um time com a disposição de recuperar este país. Vocês estão lembrados do nosso lema, reconstrução e união. Porque esse país foi semi-destruído em todas as áreas. Em todas as áreas. Nós distribuímos ontem para vocês, se vocês não receberam ontem, o Laércio tem a obrigação de distribuir, tudo que a gente encontrou e tudo que foi feito. Como é que as coisas aconteceram nesse país nesse tempo? Sem ficar o tempo inteiro falando mal do governo anterior ou xingando as mazelas do ex-ministro da Fazenda, sabe? Nada disso. Nós não ganhamos as eleições para ficar falando mal do governo anterior. Nós ganhamos as eleições para governar o Brasil.
E para governar o Brasil, a gente tinha que ter na mente de que a arte de governar é cuidar desse país e cuidar do povo brasileiro. E foi isso que aconteceu. Eu, no governo passado, muitas vezes em debate no exterior com os empresários, quando o meu ministro da Fazenda, o Guido Mantega, ou quando o presidente do Banco Central, o Meirelles, começava a discutir e falar da macroeconomia, você era ministro da Educação, eu sempre chamava a atenção deles para o sucesso da microeconomia. Porque tem uma tese que os economistas falam um pouco, mas que eu falo muito. É que muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, significa pobreza, significa desnutrição, significa, significa esquecimento de uma parte da sociedade. Ao passo que pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o contrário. Essa é a tese pela qual a gente acha, que um país pode dar certo. É fazer com que o dinheiro possa circular na mão de todas as pessoas. Eu dou sempre um exemplo. Nem sei se sempre registrado corretamente. Se eu tivesse R$1 milhão aqui no bolso, agora, e eu tirasse aqui, e fizesse que nem o seu Silvio Santos, quem quer dinheiro, e desse só para uma pessoa, o que essa pessoa iria fazer com o seu milhão, Haddad? Essa pessoa ia pegar esse milhão, ia correr num banco, ia ver quando que é a melhor aplicação, e essa pessoa iria aplicar o seu dinheiro e iria ficar vivendo do rendimento desse dinheiro. Ou seja, um só ganharia, um só aumentaria a sua conta bancária e o restante ficaria sem nada. Agora, se eu pego esse mesmo milhão e divido entre vocês em partes iguais, o que vai acontecer? Se eu desse, ao invés de 1 milhão para 20 mil para cada um de vocês, o que iria acontecer? Todos vocês iriam imediatamente comprar as coisas que vocês mais necessitam para o final de ano. Ia comprar um presentinho, ia comprar um agrado, ia comprar uma roupa, ia comprar um panetone a mais, alguma coisa. O dinheiro ia circular. E o dinheiro circulando, ele vai para o comércio, do comércio ele vai para a indústria, da indústria ele gera um emprego, o emprego gera um salário, o salário gera mais um consumidor. Ou seja, e assim a economia começa a funcionar. Esse, na minha opinião, é o resultado milagroso desse país. É fazer o dinheiro circular na mão das pessoas, para que a roda da economia, a chamada roda gigante, comece a circular e todo mundo possa viver decentemente. Obviamente que também vocês se lembram de 5 coisas que a gente dizia para a economia dar certo. Não é nenhuma novidade. Mas eu vou repetir porque eu estou muito feliz. Ou seja, primeiro a gente dizia que era preciso ter estabilidade fiscal. Depois a gente dizia que era preciso ter estabilidade econômica. Depois a gente dizia que era preciso ter estabilidade jurídica. Depois a gente dizia que era preciso ter estabilidade social. E, por fim, a gente dizia que era preciso ter previsibilidade para as coisas acontecerem. É isso que nós estamos fazendo, através do nosso ministro da Fazenda, sem fazer nada escondido e nem nada à meia-noite. É tudo à luz do dia e tudo conversado com o Congresso Nacional. Acho que o Congresso Nacional nunca teve tanta reunião com ministros brasileiros, sobretudo com o ministro da Fazenda, como tem agora, para aprovar as coisas. E, pasmem, para aqueles que acreditavam que as coisas não iam dar certo, porque a extrema-direita tinha eleito muito deputado e nós poucos deputados, pasmem, nós conseguimos aprovar 99% de tudo que o governo mandou de interesse econômico para o Congresso Nacional, a começar pela reforma tributária, que ninguém acreditava que fosse possível ser votado,
porque a reforma tributária sempre era votada em época de regime autoritário, não em época de democracia. E nós conseguimos essa proeza, conversando com o Congresso Nacional, conversando com a Câmara, conversando com o Senado, conversando com os partidos, nós terminaremos o ano. O Haddad deve estar muito feliz, porque tudo que ele disse que ia me entregar para provar que esse país trata com seriedade a economia, está entregue. E ontem foi aprovado as últimas coisas. Ou seja, o que vai acontecer é que daqui para frente, quando alguém ganhar esse país e for governar, ele vai pegar um país com outro jeito, sabe, de governança. Esse país vai ter uma política tributária mais equilibrada, em que não será apenas a classe média, a classe trabalhadora e os que ganham menos que paguem imposto de renda, que está mais ou menos repartido entre a sociedade o pagamento dos tributos nesse país. Bom, eu poderia dizer que, quando eu falo, eu digo o seguinte: nós estamos hoje com a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Nós estamos com a maior massa salarial, sabe, do Brasil. Nós estamos com o menor nível de desemprego da história do país. Nós estamos no menor nível de pobreza da história do país. Nós tiramos o país da segunda vez, sabe, do mapa da fome. Nós estamos, pela primeira vez, fazendo com que um processo de inovação crie uma nova indústria nesse país, sabe, dirigida pelo nosso ministro da Indústria e Comércio. Nós estamos batendo o recorde de produção agrícola e estamos batendo o recorde também de fluxo no comércio exterior. Somos o segundo país em recebimento de investimento direto. Só perdemos para os Estados Unidos. E o que mais falta fazer? Falta a gente começar agora a discutir qual é o salto de qualidade que nós temos que dar para que a gente possa tirar o país de ser um país em desenvolvimento e se transformar num país rico. Depende única e exclusivamente de nós.